Bom pessoal, vamos então para a nossa primeira resolução aqui de exercício do sistema trifásico. A gente vai iniciar com o sistema estrela-estrela equilibrado. E esse exercício aqui eu trouxe ele porque ele tem a particularidade de a gente ter aqui as cargas, né? Cada fase vai conter uma carga que ela é composta por uma ligação em paralelo de um resistor com um capacitor. Então é um cenário um pouco diferente aí do que talvez vocês possam ter visto nos exercícios. E é bacana a gente poder estar discutindo os efeitos que isso vai causar aqui na resolução do exercício e tudo mais. Muito bem, então aqui temos o circuito trifásico, fases A, B e C. Aqui as cargas Azinho, Bzinho, Czinho. Temos o condutor de nêutron, então é o que nós chamamos de sistema estrela-estrela a 4 fios. E o exercício ele vai pedir então na letra A, encontre as correntes de fase, letra B, encontre as correntes de linha, letra C, encontre as tensões de linha, letra D, calcule a potência aparente demandada pela carga. A gente vai estar discorrendo então sobre cada um dessas questões, né? O que significa cada uma dessas informações. Então vamos iniciar analisando o circuito. Temos aqui, o meu desenho não ficou dos melhores, né? Eu já peço desculpa por isso, mas temos aqui um gerador então na fase A. A fase A então ela vai gerar, né, uma corrente aqui que vai percorrer pelo meu circuito. Nós já vamos falar dessa corrente. Essa corrente então ela vai entrar aqui pela carga, vai passar pela carga e ela vai passar aqui pelo ponto neutro da carga. E nós vamos ver que esse efeito ele se repete também para as fases B, para as fases C. Então a corrente ela sai do gerador, passa pela carga, se encontra no ponto de neutro. E, bom, teoricamente eu preciso de um circuito fechado. Então eu preciso que essa corrente ela retorne. Eu preciso que a soma das correntes que entram nesse nó Nzinho seja igual àquela corrente que vai sair dele. No caso, a corrente que sai do ponto Nzinho é essa corrente aqui que vai desse ponto Nzinho até esse ponto Nzão. Mas quem que são essas correntes então? Bom, essas correntes aqui que saem do gerador e percorrem a linha, vamos pensar aqui numa linha de transmissão, uma linha de distribuição, são chamadas correntes de linha. Aqui no caso seria I Azinho, aqui I Bzinho e aqui embaixo I Czinho. Então as correntes de linha elas saem do gerador e vão pela linha, como o nome já diz, até aqui as cargas. Chegando nas cargas, nós vamos ter o que? As correntes de fase, as correntes que passam pelas fases aqui do meu circuito, que percorrem as cargas. Então aqui seria I Azinho, Nzinho, aqui seria um Azinho, aqui I Bzinho, Nzinho, e aqui para a fase C, da mesma forma, eu teria I, Czinho, Nzinho. Juntando essas três correntes aqui, o retorno vai ser dado por uma chamada corrente de nêutron. Muito bem, então se esse aqui ele é um sistema de sequência ABC, o que a gente também chama de sequência positiva, isso vai me dizer o quê? Isso vai me dizer que eu vou ter aqui um gerador numa fase A com uma certa tensão, aqui no caso de módulo RMS 120 volts, e um ângulo de fase aqui, no nosso caso 0 graus, mas poderia ser qualquer outro valor de ângulo. Em geral, a fase A, aqui ela vai representar o 0 graus, porque ela nos serve como referência angular. E as demais fases, então, vão ter o ângulo de fase dependentes em relação, né, desse ângulo de fase aqui da fase A. Muito bem, se é uma sequência ABC positiva e o sistema ele é equilibrado, o que vai acontecer? Se o sistema ele é equilibrado, todas as fases, primeiro de tudo, vão ter o mesmo módulo de tensão, 120 volts. Valor já em RMS. O que mais que eu sei? Se é uma sequência positiva, eu sei que a fase B ela vai estar atrasada em 120 graus da fase A, e a fase C ela já vai estar adiantada em 120 graus da fase A, ou também poderia ser, né, menos 240 graus em relação à referência aqui, que no caso é a fase A. Tomem cuidado com isso, porque se a fase A aqui fosse, por exemplo, 30 graus, a fase B, menos 120, então daria menos 90 graus, e aqui daria 150 graus positivo. Então, eu dizer que a fase B vai ser sempre menos 120, a fase C vai ser sempre mais 120, isso vale se a fase A estiver em 0 graus, tá bom? Tomem cuidado com isso. Um outro ponto de observação é esses pontos aqui do circuito, aqui a fase B, aqui a fase C, por isso aqui é menos 120, aqui é mais 120. Muita gente vai no automático, já coloca esse menos 120 direto aqui,
mas se por acaso o exercício te der aqui a fase C e ali a fase B, por algum motivo, isso já vai te confundir, já vai fazer você errar o exercício. Então, muita atenção nessa hora. Muito bem, descobrimos quem são então as correntes de fase, onde elas passam, quem são as correntes de linha e quem são então as tensões de linha, que é outra coisa aqui que o exercício está pedindo. Bom, eu sei o que são as tensões de fase, são esses valores aqui que nós descobrimos que o gerador vai gerar. Então, as tensões de cada fase. Tensão de Azão em relação a Nzão. Muito bem. Quem são as tensões de linha? Bom, são as tensões que eu vou obter quando eu pegar a diferença de potencial entre uma linha e outra. Perceba que eu não peguei essa linha aqui do meio porque ela é o condutor de nêutron, né? Ela não é uma fase. Muito bem. Então, aqui seria, por exemplo, V, Azão, Bzão. Aqui, que seria um B. Então, essa aqui é uma das tensões de linha que eu vou ter no circuito. A gente vai determinar as demais também. Poderia ter aqui V, Bzão, Czão. E eu também poderia ter V, Czão, Azão também. Ok? Algumas particularidades do sistema estrela-estrela, sendo equilibrado ou não, é que a corrente de linha, perceba que ela vai sair do gerador, vai percorrer aqui a linha, ela vai vir pela carga, nesse caso ela se separa em dois caminhos, mas de toda forma ela percorre integralmente a carga e ela retorna pelo condutor de nêutron. Então, num sistema estrela-estrela, independente de ser equilibrado ou não, eu sei que a corrente de linha ela vai ser igual à corrente de fase, isso sempre, ok? Então, isso aí já é mais uma dica. Perceba que só existe um caminho único para a corrente, por isso elas são iguais. Já as tensões de linha e tensões de fase não são. Perceba que a tensão de fase, que ela vai ser obtida quando eu analiso esse ponto aqui, ó, a tensão V, Azinho, né, Eninho, ela é diferente da tensão de linha que V, Azão, Bzão. Então, tensão de linha no sistema estrela-estrela, tensão de linha é diferente da tensão de fase. Tomem cuidado com isso, ok? Muito bem. Um último detalhe aqui que a gente pode analisar é que em um sistema que ele é equilibrado, o que é um sistema equilibrado? Que todas as cargas possuem o mesmo módulo, ou seja, esse resistor aqui também é de 6 ohms, assim como esse capacitor também tem aquele valor de capacitância, assim como esse. Então, quando o sistema é equilibrado, eu sei que não haverá corrente de nêutron. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a soma vetorial das correntes que vão para esse ponto Nzinho, ela tem que dar zero. Então, a gente vai fazer esse cálculo depois, quando nós descobrirmos aqui as correntes de fase, a gente vai fazer a soma delas e vamos ver se elas realmente se anulam. Se elas se anularem, beleza, o sistema é equilibrado. Se numa prova, por exemplo, ele te deu que o sistema é equilibrado, as cargas são iguais, fez a soma das correntes de fase e deu algo diferente de zero, opa, toma cuidado porque tem alguma coisa estranha aí, né? Você precisa rever, provavelmente errou alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá para a resolução do exercício, então começando com as correntes de fase. Muito bem, então as correntes de fase seriam essas correntes I, Azinho, Nzinho, I, Bzinho, Nzinho e Czinho, Nzinho. Como é que a gente vai descobrir elas? Bom, essas correntes aqui, elas vão ser dadas, a gente pode analisar ali pela lei de Ohm, por exemplo, I, Azinho, Nzinho, vai ser dada pela tensão que está sendo aplicada naquela carga. Então, no caso, que tensão está sendo aplicada aqui? V, Azinho, Nzinho. A gente pode observar que o condutor aqui, esse condutor aqui, ele está ligando diretamente o ponto Azão da fonte para o ponto Azinho da carga. Assim como o ponto Nzinho está ligado diretamente no ponto Nzão. Então, a gente sabe que a diferença de potencial aplicada sobre essa carga é a mesma da fonte aqui na fase A. Então, é a mesma coisa que V, Azão, Nzão. Ok? Ah, mas e se eu tivesse aqui uma impedância de linha, por exemplo? Opa, aí já não. A gente pode analisar que o potencial desse ponto Azão não está sendo aplicado diretamente nesse ponto Azinho. Existe algo aqui no meio que está impedindo que esse potencial seja o mesmo. Então, nesse caso da impedância de linha, aí eu já não conseguiria diretamente afirmar que o I Azinho Nzinho, ou seja, a corrente que flui pela carga, vai ser igual a uma relação entre a tensão de fase ali do gerador com a impedância aqui da carga. Okay? Tome cuidado com isso. Mas nesse caso aqui a gente pode. Dividido pela impedância da fase A. Quem que é a impedância da fase A? A gente vai colocar aqui como sendo um Z equivalente. Ok? Muito bem, então quanto vale essa impedância equivalente? Bom, a gente sabe que a nossa impedância ela tem que estar na unidade de ohms.
A nossa resistência já está em ohms, então está tudo certo. Agora o nosso capacitor. Bom, o nosso capacitor é dado em farad. Nesse caso, se ele é dado em farad, a gente vai precisar converter para domínio da frequência, no caso transformá-lo na unidade de ohms, e aí sim a gente calcula uma impedância equivalente. Primeira coisa então, quanto que vale a reatância capacitiva desse capacitor? Reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes π, vezes a frequência, vezes o valor do capacitor. Quanto que é a frequência? Bom, aqui no Brasil 60 Hz. Se o exercício não te deu nenhum outro valor de frequência, 50 ou algo desse gênero, considere 60. O valor do capacitor foi dado no exercício. Façam as contas, isso deve dar aproximadamente 8 ohms, ok? Quanto que vai ser então a impedância equivalente para esse circuito? Muito bem, a impedância equivalente são duas cargas em paralelos. Aqui eu tenho 8 ohms, então, e eu vou precisar então encontrar o valor da impedância equivalente de duas cargas em paralelo. Se são apenas duas cargas, como é que eu posso fazer? É o produto das cargas menos 8J. Ah, Cristian, mas por que menos 8J? Menos porque é um capacitor, J porque é uma reatância, né? Tanto se fosse um indutor quanto um capacitor, teria que vir esse J aqui também. Dividido pela soma das impedâncias aqui. Então, 6 menos 8J. Ok? Como é que eu resolvo isso aqui? Você pode jogar na HP diretamente esse cálculo, ou se quiser fazer na mão, você multiplica e divide pelo conjugado. 6 mais 8J, dividido por 6 mais 8J. Resolvendo essa conta aqui, você vai chegar aqui a impedância equivalente, ela vai ser igual a 3,84 menos J vezes 2,88 ohms. Ok? Então assim que você vai encontrar a impedância equivalente. Se tiver na HP, aplique isso aqui já direto nela, que ela já te dá o resultado, tanto cilíndrico quanto na forma retangular, aí vai da sua escolha. Em geral, cargas a gente representa na forma retangular porque você consegue ver a natureza aqui da carga. No caso, eu sei que existe uma resistência, e como é um J negativa, que é a parte imaginária negativa, eu sei que vai ser um capacitor. Ok? Bom, então VAN 120 ângulo 0, Z equivalente acabamos de descobrir. Fazendo a divisão desses dois valores, nós vamos obter que a corrente de fase IAN vai ser de 25 com um ângulo de fase de 36,87 graus amperes. Okay? Então essa aqui é a corrente na fase IAN. E o exercício acabou por aqui? Não, está começando ainda, né? Então quanto que vai ser o IBN? Existem duas formas de fazer. A primeira delas, você pode fazer o VBN dividido pelo Z equivalente, porque se você observar aqui os pontos Bzão e Bzinho, Enão e Eninho são os mesmos para as duas cargas, então ambos estão submetidos à mesma diferença de potencial. Z equivalente à mesma, né, porque é um sistema equilibrado. Ou você pode fazer aqui, ó, ou o que você pode fazer que fica melhor? IBN vai ser igual ao IAN defasado de menos 120 graus. Por quê? Porque esse é um sistema equilibrado e a carga de o sistema é de sequência positiva. Okay? Se não fosse equilibrado, você já não poderia fazer isso, tá? Mas como é um sistema equilibrado, isso aqui é válido também. Então, o IBN ele vai ser 25 com ângulo 36,87 menos 120 vai dar menos 83,13 graus ampere. Ok? Cuidado na hora da prova com isso aqui, tá? Se você for fazer direto pela defasagem, coloca como é um sistema, esse é um sistema trifásico equilibrado, com sequência de fase positiva, temos que IBN vai ser igual a IAN defasado de menos 120 graus. Ok? Aqui são fasores, né? Esqueci a anotação dos fasores. Por fim, ICN, da mesma forma, vai ser dado por quê? Por IAN com ângulo de mais 120 graus. IAN 36,87 graus mais 120, então o módulo vai ser 25 amperes com ângulo de 156,87 graus ampere. Ok? Muito bem, então encontramos as correntes de fase. Letra B, então, está pedindo quais são as correntes de linha. E aí? Algum palpite? Quais vão ser, no caso, as correntes de linha?
Se a gente analisar aqui o circuito, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que as correntes de linha são iguais às correntes de fase, como a gente discutiu lá no início. Então aqui você pode dizer, como esse é um sistema estrela-estrela sem impedância de linha, que IA, que seria a corrente de linha A, é igual a IAzinho, Nzinho, corrente de fase A. Da mesma forma, IBzinho vai ser igual a IBzinho, Nzinho, e corrente de linha C vai ser igual a ICzinho, Nzinho. Isso aqui é válido, gente, ó, porque é um sistema estrela-estrela equilibrado, sem impedância de linha, ok? Se fosse com impedância de linha, se fosse aqui carga em estrela, aí já não seria válido, tá bom? Toma bastante cuidado com relação a isso. Letra C está pedindo o quê? Quais são as tensões de linha? No caso aqui, VAB, VBC e VCA. Quanto que elas valem? Como é que a gente vai calcular? Bom, as tensões, de linha, elas vão ser dadas em módulo como sendo raiz de 3 vezes as tensões de fase do gerador, tá? E para uma sequência de fase positiva, defasadas em 30 graus positivos, ok? 30 graus aqui positivo. Se fosse uma sequência negativa, em lugar desse mais aqui eu colocaria um menos, ok? Então aqui em módulo, 120 vezes raiz de 3, em ângulo, né, em termos do ângulo aqui de fase, 30 graus adiantados, ok? Como 120 vezes raiz de 3 aqui vai dar 207,85, como o ângulo de referência é 0 graus para fase A, então aqui vai dar 30 graus volts, ok? VBC, o que eu posso fazer? 120 raiz de 3 defasado de 30 graus em relação ao ângulo de fase da tensão, né, da fase B, mas como eu já tenho VAB, eu posso fazer com que VBC é igual ao VAB defasado de menos 120 graus. Essa é a vantagem do sistema equilibrado, tá bom? Na hora da prova, qualquer tempinho conta, são exercícios longos. Então, apliquem sempre que possível essa questão aqui da defasagem, ok? Aproveitem disso. Então, aqui vai ser 207,85, ângulo de menos 90 graus volts. Por fim, VCA vai ser VAB com ângulo de mais 120 graus, que vai ser 207,85, em módulos são iguais, com ângulo de 150 graus volts. Quero deixar com vocês aqui um exercício para vocês fazerem. Somem essas três correntes de fase aqui, que nós encontramos, e vejam quanto que deve ser a corrente de neutro nesse exemplo. Okay? Como é um sistema equilibrado, relembrando, a corrente de neutro ela tem que ser igual a zero. Se não der, tem alguma coisa errada aqui, tá bom? Faça sempre esse exercício quando vocês estiverem resolvendo algumas questões aí para ver se a resposta está correta. Lembrando, só façam isso para o sistema equilibrado. Desequilibrado, eu já vou ter uma corrente de neutro. Essa soma das correntes já não vai ser igual a zero. Muito bem, o que está pedindo agora na letra D? Calcule a potência aparente demandada pela carga. Muito bem, essa aqui é interessante. Então, como que eu calculo uma potência aparente? Potência aparente S vai ser igual ao módulo de uma tensão vezes o complexo conjugado de uma corrente. Muito bem. A gente pode calcular a demanda de potência aparente para uma fase e depois replicar isso para as demais, já que é o sistema equilibrado. Tá? Então vamos lá. Potência aparente vai ser qual que é a tensão ao qual a fase A está sendo submetida. VAN é 120, ângulo de 0 graus. Então vai ser 120, ângulo de 0 graus, vezes aqui a corrente complexo conjugada e Azinho Nzinho. Quem que é Iazinho Nzinho? Aqui nós encontramos 25, ângulo de 36,87. Então 25, ângulo de complexo conjugado, não esqueçam disso. Então menos 36,87 graus ampere. Muito bem. Se os cálculos aqui estiverem corretos, então isso aqui vai dar 2.399,997, na verdade aqui 2.400, né? Menos 1.800 J, ok?
por que que eu expressei na forma retangular e não na forma fasorial, como estava aqui em cima para tensão e para corrente? Ora, a carga, ela é interessante que nós expressemos na forma retangular para a gente poder saber a natureza da carga. Se essa carga ela é do tipo indutiva ou capacitiva. As tensões e as correntes geralmente são expressas na forma fasorial. E a potência? Bom, a potência ela pode ser expressa na forma fasorial, o que é interessante também para que a gente possa calcular o fator de potência para aquele circuito, mas também se eu quiser expressar na forma retangular, ela também é interessante porque diretamente aqui eu já tiro o quanto que vale a potência ativa e a potência reativa demandada por aquela carga, ok? Então essa é a vantagem da forma retangular. Ah, mas da forma polar eu tenho como tirar ali o fator de potência, consigo calcular isso aqui também. Consegue também. Mas dependendo do exercício fica mais simples você já expressar na forma retangular, que você já tira diretamente aqui essas potências. Muito bem, então, essa aqui foi a resolução desse exercício do sistema estrela-estrela equilibrado com cargas em paralelo. Eu recomendo fortemente que vocês tentem resolver esse exercício por conta, ok? Sem analisar essa resolução, tentem chegar nos mesmos resultados. Simulem esse circuito, testem, avaliem o que acontece se eu colocar uma carga maior, menor, uma impedância de linha. Testem essas variações, que esse pensamento analítico ele é muito importante aqui na disciplina. Avaliem também essa questão da corrente de neutro, ok? Somem as correntes ali que estão passando pelas cargas para ver se realmente a corrente de neutro ela vai ser nula. No mais, eu vou ficando por aqui. Se tiverem sugestões de alguns conteúdos, é só mandar ali via Classroom, ok? E eu fico à disposição aqui nos nossos horários de monitoria também para poder estar atendendo vocês. Um abraço e bons estudos!